Bom dia! Morning Call da quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. Eu sou a Mayara Rodrigues, analista de Research Renda Fixa da XP. Na agenda de hoje, temos como destaque a reunião do FONC, o Comitê Federal de Mercado Aberto dos Estados Unidos, que deve decidir sobre a política monetária do país. Os agentes de mercado apostam que o Fed, o Federal Reserve, vai desacelerar o ritmo de alta de 0,75 pontos para 0,50 pontos percentuais, uma ligeira queda em relação aos 4 aumentos anteriores. Na agenda doméstica, às 9 horas, teremos a divulgação do IBC-BR, uma proxy do PIB de outubro. Nos mercados locais, o Ibovespa se descolou do mercado internacional, registrou mais uma queda acentuada no pregão de ontem, de 1,71% aos 103 mil pontos, com destaque para quedas dos setores de bancos e varejo e também das ações da Petrobras. Da mesma forma, o dólar fechou com ligeira alta de 0,07 a R$ 5,315, apesar de o dólar index, que compara a força da moeda americana frente a outras de países desenvolvidos, ter caído mais de 1%. Na curva de juros, as taxas futuras tiveram mais um dia de alta, ultrapassando o patamar de 13% também nos vértices mais longos. O anúncio de que o ex-ministro Aloysio Mercadante será o novo presidente do BNDES ocasionou grande volatilidade nos títulos públicos pré-fixados e atrelados à inflação no Tesouro Direto, causando suspensão temporária das negociações pelo segundo dia consecutivo. O cenário local de aversão a risco contempla os últimos fatos dos campos monetário e político. O Copom divulgou ontem a ata de sua última reunião, adicionando elementos hawkish, ou seja, mais contracionistas. Enquanto a PEC da transição segue em negociação na Câmara, foi aprovado na noite de ontem um projeto de lei que altera a lei das estatais e libera o ex-ministro Aloysio Mercadante para assumir a presidência do BNDES. A proposta foi alterada para incluir uma redução no tempo de quarentena para indicados ao comando de empresas públicas que tenham participado de campanhas eleitorais. Os mercados globais amanhecem sem direção definida, Estados Unidos e Europa próximos a 0% de variação, enquanto investidores avaliam se a inflação ao consumidor recuou o suficiente para o Federal Reserve desacelerar o aperto monetário. O CPI, que mede a inflação ao consumidor americano, foi divulgado ontem e diminuiu para 7,1% no acumulado anual, em comparação a 7,7% no mês anterior. Hoje, teremos o anúncio da decisão de política monetária do Fed. O consenso dos analistas espera um aumento de 50 pontos base na taxa de juros dos Estados Unidos e o foco deverá ficar nas projeções para a taxa de juros terminal e o discurso do presidente Powell. Na Europa, o destaque ficará por conta da divulgação dos dados da inflação ao consumidor e ao produtor no Reino Unido. Na China, o índice de Hang Seng encerra em leve alta de 0,4%, ainda reverberando o rally do dia anterior nas bolsas globais. Na agenda econômica chinesa, teremos os dados de produção industrial, investimentos e vendas do varejo. Em relação às commodities, as cotações do petróleo operam com leve baixa depois que dados da indústria mostraram um grande aumento nos estoques de petróleo dos Estados Unidos, em vez do declínio previsto pelos analistas, reforçando os temores sobre enfraquecimento da demanda. Já os preços do minério de ferro revertem queda das sessões anteriores e operam em alta, com esperanças de uma recuperação da demanda chinesa com o relaxamento das restrições do Covid-19. Falando sobre a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o CPI subiu 0,1% em relação a outubro e 7,1% em relação ao ano anterior, abaixo da expectativa do mercado e atingindo seu nível mais baixo em 2022. Esses números reforçam um cenário de uma redução do ritmo das altas dos juros pelo Fed, um aumento de 0,50 pontos percentuais é amplamente esperado nesta quarta-feira, após 4 aumentos consecutivos de 0,75 pontos percentuais e provavelmente facilitará a orientação futura no comunicado pós-reunião, sugerindo que as taxas de juros estão próximas de níveis suficientemente altos para esfriar a demanda agregada e garantir a convergência da inflação de volta à meta. Já em relação à ata do Copom no Brasil, o Copom divulgou ontem a sua última ata da reunião e o documento trouxe sinal parecido com o comunicado pós-reunião.
O ajuste monetário já feito parece suficiente para trazer a inflação para a trajetória de metas, mas se a convergência não ocorrer como esperado, principalmente por conta dos riscos fiscais, o Copom não descarta mais aperto à frente. Na visão do time de economia da XP, a ata adicionou elementos hawkish em relação ao comunicado da semana passada e reforça a nossa leitura de que o aumento do risco fiscal pode comprometer a convergência da inflação no médio prazo e exigir uma postura mais dura do comitê, e a projeção é de que a taxa Selic permaneça em 13,75% até o primeiro trimestre de 2024. Por hoje é só, muito obrigada e bons negócios!